Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trago um caso de desafio para vocês. Qual a causa desse hemperitônio? Então tratava-se paciente de sexo masculino, 38 anos, previamente rígido, relata de quadro de dor abdominal de início súbito e mesogástrico flanco esquerdo. O laboratório dele é absolutamente normal, de entrada no hospital, no serviço de emergência, e realizou uma tomografia para avaliação desse quadro álgico. Vamos a essa tomografia. Então, vou começar na tomografia com inicialmente estudo sem contraste, né? Foi feito um estudo do abdômen pélvico sem contraste. Vamos fazer uma abordagem dessa avaliação. Então, a gente inicia com estudo sem contraste. Vou começar aqui desde cima, né? O fígado talvez com uma esteatose. Já chama atenção, ó, essa área aqui, ó, um pouco hiperdensa em relação ao restante de partes moles. Tá? Ela é relacionada à região posterior do estômago, peripancreática, junto à face medial do baço. Tá? Se eu ampliar um pouco aqui para você, a gente vai ver uma densidade pré-contraste de 86, o que por si só já sugere a possibilidade de sangramento. Densidades acima de 60 a gente tem que suspeitar, acima de 70 uma suspeição maior ainda, e acima de 80, né, muito provavelmente isso é uma área de sangramento, uma região que não devia estar, retrogástrica, peripancreática, junto à face medial esplênica. Foi feito estudo com contraste também, vou iniciar aqui para vocês a fase pré-contraste, a fase arterial e uma fase portal, vou ampliar aqui ao nível do que a gente quer estudar, tá? E um dado importante nessas situações, né, de possibilidade de sangramento é a evidência de sangramento ativo. Então, a ideia é você ter um escape do contraste para essa área de sangramento e que fique uma densidade superior, igual inicialmente, posteriormente superior das estruturas vasculares. Não havia essa ideia, né, de sangramento ativo, né? Entretanto, queria estudar um pouquinho com vocês o sistema do tronco celíaco e artéria esplênica. Então, vamos especificamente estudar aqui na nossa fase arterial. Vou tirar essa fase sem contraste, né? Já demonstrando que o baço ele tem uma ideia, né, de uma área geográfica de hipovascularização, possivelmente um infarto, que se mantém na fase portal, mas na fase arterial, então vamos estudar aqui o tronco celíaco, tá? A gente observa que tem uma hipodensidade ao redor do tronco celíaco, iniciando aqui uma hipodensidade tênue ao redor, né, da artéria esplênica, seguindo essa hipodensidade nítida e hipodensidade ao redor. Tá? Aqui chega mais uma área de sangramento, não é possível a gente observar, né? Dá uma afilada aqui. Aqui parece que volta, retorna ao seu calibre normal, tá? E possivelmente dentro do baço algum grau de trombose que permitiu essa área geográfica de infarto de injúria vascular. A gente foi feito um plano sagital. Nesse plano sagital, vou começar aqui no tronco celíaco. Então, o tronco celíaco, repare que a artéria hepática, ela sai bonitinha, tá? Mas o tronco celíaco distal, ele já tem uma hipodensidade ao redor, e quando eu vou para a minha artéria esplênica, reparem, gente, ó, que nitidamente tem uma área hipodensa aqui, ó, na periferia da artéria esplênica, tá? Isso sugere a possibilidade de uma dissecção com uma trombose da luz falsa, tá? E repare que esse paciente, ó, ele não tem doença aterosclerótica, é importante, é um paciente de 38 anos. Então, a gente seguindo essa artéria, ó, ela sofre um afilamento, nítida hipodensidade ao seu redor, tá? Aqui ela parece que retoma o seu calibre normal, mas na frente ela fila novamente, com hipodensidade ao redor do trajeto dela, tá? E ela penetra no baço, deixando algumas áreas de hipocaptação, possivelmente relacionadas à injúria vascular e infarto, ok? Tá? Então a ideia que a gente tinha era um comprometimento do tronco celíaco distal, principalmente a artéria esplênica, com uma ideia, possivelmente secção com trombose da falsa luz, determinando redução do calibre, possivelmente ocasionando distalmente, a nível parenquimatoso, uma área de injúria vascular com uma área geográfica de infarto. Vamos voltar ao caso. Tá? Então foi mais ou menos isso que a gente colocou no laudo. Olha lá, volumoso hematoma periesplênico, estende a região peripancreática, contato com o estômago, inferiormente com ossas cólicas, associado a hipotenuação perivascular acometendo o tronco celíaco e principalmente a artéria esplênica e seus ramos, determinando afilamento desses vasos. Há ainda a trombose segmentar de ramo da artéria esplênica, lá dentro do baço, né, ocasionando aquele achado de infarto, e a gente suspeitou, nesse contexto de apresentação de imagem, da possibilidade de mediólise arterial segmentar, e essa situação que eu quero discutir aqui com vocês. Foi feito um estudo de arteriografia, né, o paciente tinha a luz falsa totalmente trombosada, não tinha uma injúria vascular, tá? Então o tratamento dele não foi cirúrgico nesse momento e nem por via de intervenção, né? O colega julgou que a vascularização do baço nesse momento da intervenção estava preservada.
Então, o que vem a ser mediólise arterial segmentar? Esse artigo bem legal de revisão desse tipo de entidade. É uma vasculite relativamente rara, que ela ocorre preferencialmente nos vasos abdominais, e mais em tronco celíaco e em vasos mesentéricos, principalmente a artéria mesentérica superior. Ocorre em pacientes relativamente jovens, né, adultos jovens, né, com uma prevalência similar entre homens e mulheres. Histologicamente, o que ocorre? Uma degeneração vacuolar das células musculares lisas da camada média do vaso, dos abdominais arteriais, permitindo essa dissecção. Tá? Então, a dissecção principal achado, eventualmente a gente pode ter aneurisma, e essa dissecção ela pode determinar trombose e infarto, como foi o que aconteceu, né? Ou mesmo ruptura vascular e sangramento. Nesses casos mais graves, o paciente pode até vir a óbito. São casos até considerados de morte súbita, de paciente com dor abdominal e morte súbita. Na verdade, é uma hemorragia de grande vulto intraabdominal. O diagnóstico a gente tem a opção de fazer por imagem, tá? E o tratamento na fase aguda, você tem que tentar tratar a complicação imediata. Por exemplo, se o paciente tiver um sangramento ativo por intervenção, por cirurgia, eventualmente até com esplenectomia ou a colocação de uma endoprótese, você pode limitar, né, tanto a dissecção, a injúria vascular ou o sangramento. Numa fase mais crônica, você estabilizou lá a lesão, você não tem uma evidência de comprometimento vascular disquêmico, você não tem área de sangramento, né? Tardiamente, o que se recomenda cronicamente para esse paciente é a administração de antiagregante plaquetário. Então, gente, espero que tenha sido útil esse caso de hemorragia intracavitária de âmbito peritônio determinado por mediólise arterial segmentar, uma vasculite rara, mas que ocorre. Um grande abraço a todos e até breve.